Boa noite, amados irmãos. Peço a todos que fiquem de pé e vamos fazer a leitura do Didaquê, que é um documento elaborado pelos apóstolos com base na verdade da palavra de Deus. Didaquê, capítulo 6. Aceita o jugo do Senhor. Perfeito é quem aceita o jugo do Senhor. Vigia, para que ninguém te afaste deste caminho da instrução, ensinando-te o que é estranho a Deus. Pois se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faz o que puderes. Quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Amém. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por estarmos aqui em tua casa neste momento, te agradeço por estarmos reunidos aqui para te louvar, Senhor, e te glorificar. Que a tua palavra, Senhor, venha se fazer presente neste culto, Senhor. Que somente a tua verdadeira doutrina esteja aqui presente, Senhor. Que possamos aprender mais e mais a tua palavra, dia após dia. Santifica-nos, Senhor, e nos aproxima mais e mais de ti. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu peço aos amados que façamos a leitura do recitativo, que se encontra em Salmos, capítulo 139, verso 16. Eu leio e os irmãos repetem. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Amém. A igreja pode sentar. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos um cântico. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos
Se só por mim vivi, se meus talentos não desenvolvi, a minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. A minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé e façamos a leitura de Levítico, capítulo 11, dos versos 1 ao 23. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos leiam os versículos pares. Leiamos. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dize aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lepre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que chameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, essas abominareis. Não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoso e a águia marinha. Segundo a sua espécie, Todo corvo, segundo a sua espécie. o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, O mocho, o corvo marinho, a ibis, a graia, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, este comereis. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o Ma- grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Amém. Chama à frente novamente o irmão Nelson para entoarmos o Salmo de número 11.
Louvemos o nosso Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vãos têm já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasado será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face Ele verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face Ele verá. Amém. Chama à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. Saúdo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno e todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Pai, como intercessor desta igreja, Senhor, eu te peço, neste momento em que elevo as minhas palavras ao teu altar, ao teu trono, Senhor, para que o Senhor me limpe de toda mácula, de todo pecado, de tudo aquilo que está de ruim depositado no meu coração. Me limpa, Senhor, para que eu possa ser digno de me dirigir a Ti. Obrigado, Senhor, por esta igreja que o Senhor plantou neste bairro, para engrandecer a Tua palavra, Senhor, para ouvir e modificar o seu comportamento. Te pedimos, Senhor, pela sua saúde física e pela sua saúde espiritual. Não deixe, Senhor, que nenhum mal, que nenhuma doença, nenhum malefício físico aconteça a nenhum membro desta igreja, Senhor, nem aos demais membros que compõem esta igreja,
que está nas igrejas de Caruaru e Teresina. Agradecemos, Senhor, neste momento, por nos ouvir, Senhor, por nos abençoar da maneira que o Senhor achar que nós merecemos. Dá alento, Senhor, a esta igreja que se encontra enfraquecido, Senhor, na fé. Nós, Senhor, reconhecemos que somos fracos, que somos pecadores, que andamos devagar, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que nos dê força, que nos levante a cada vez que tropeçarmos. Eu te peço, Senhor, que nos dê alento, para que nós prossigamos cada vez com mais altivez, levando a Tua palavra mais longe, com mais segurança e com mais fidelidade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos abençoar. Mas, Senhor, te peço, Senhor, nos mostra o compromisso que assumimos contigo, Senhor, para que não erremos de modo que o Senhor não possa nos perdoar. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é misericordioso e que a Tua misericórdia se renova a cada dia. E sabemos que o Senhor se compadece no momento que o Senhor achar conveniente. Pois o Senhor não pensa como homem, o Senhor não age como homem, e o Senhor tem um tempo certo para tudo. Senhor Deus, queremos neste momento te agradecer pelo pastor que o Senhor colocou à frente deste rebanho, Senhor, para dirigir não só este rebanho, como o rebanho de Teresina, da congregação de Caruaru também. Que o Senhor dê a ele cada vez mais disposição, cada vez mais energia, cada vez mais vigor, para que ele continue como vem fazendo, levando a Tua palavra, Senhor, cada vez mais longe, não como um pastor itinerante, mas como um pastor que se desdobra para levar a Tua palavra a 3 rebanhos diferentes, Senhor, em locais diferentes. Dá a ele, Senhor, sabedoria, saúde, paz, e que ele se torne, Senhor, cada vez mais este homem digno de levar a Tua palavra adiante. Abençoa, Senhor, a sua companheira, que lhe dá força, lhe dá aconselha, que lhe tem sido fiel durante a sua trajetória. E que os seus filhos, Senhor, sejam também abençoados por Ti cada vez mais. E que eles possam sempre, Senhor, levar adiante a Tua palavra. Eu te peço também pelo presbítero Diego, Senhor, esse jovem incansável que trabalha pela Tua palavra, que estuda diuturnamente, que leva a Tua palavra, Senhor, cada vez aos lugares cada vez mais distantes, pregando aos corações que necessitam, mostrando, Senhor, a verdade que às vezes, muitas vezes, Senhor, se encontra adormecida em tantos corações. Que ele possa, Senhor, juntamente com a sua esposa, serem um casal, Senhor, exemplar, diante da sociedade, diante da sua família, diante da igreja, e que seja exemplo para o seu filho. Obrigado, meu Deus, por ouvir estas minhas palavras. Eu estendo, Senhor, ainda estes mesmos pedidos a mim, Senhor, que faço parte deste presbitério e que quero, Senhor, te pedir que me fortaleça na minha fé, que o Senhor aqueça o meu coração com a Tua palavra, Senhor, e não deixe jamais que eu me desvie dela para a direita nem para a esquerda, Senhor, que eu continue sendo um servo destemido, Senhor, um servo capaz de enfrentar as dificuldades da vida para levar a Tua palavra aos lugares, aos corações mais duros, aos corações mais endurecidos, nos locais mais distantes. Ainda, Senhor, te peço que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor torne o coração deles maleável para receber a Tua palavra, Senhor, que eles sejam, Senhor, servos também fiéis a Ti, que eles reconheçam, Senhor, o seu erro na idolatria e que venham, Senhor, sempre Te louvar aqui junto conosco, nesta igreja
juntamente com os demais irmãos presentes e os que estão ausentes. Senhor Deus, estamos ainda te pedindo pelas autoridades que governam este país, que neste momento crítico, Senhor, em que muitos se apresentam para reaver cargos, que muitos se apresentam, Senhor, para exercer pela primeira vez cargos distintos, que modificarão o destino deste país. Senhor Deus, sabemos que o Senhor é quem os colocará ali, aonde eles querem chegar. Que nós somos apenas, Senhor, teus instrumentos para isso. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia desta nação, pois eles serão colocados ali, Senhor, ou para a nossa disciplina, ou para o nosso crescimento. O Senhor sabe, o Senhor é justo, e o Senhor é fiel à sua palavra. Meu Deus amado, ainda neste momento eu quero te pedir pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e companheiros de trabalho, por todos aqueles, Senhor, que nos cercam com a sua amizade, e todo aquele que se dirigem a nós, Senhor, por um motivo ou outro, que eles possam sentir a tua presença em cada um de nós, Senhor. Que eles possam sentir, Senhor, que nós somos os teus servos, os teus verdadeiros servos, os teus instrumentos de modificação. E que nós possamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de crescimento espiritual para cada um deles. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, e te pedimos, Senhor, que atenda o nosso pedido, se for esta a tua vontade. É isto, Senhor, que te pedimos hoje, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Façamos agora a leitura do ofertório que se encontra presente em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que tem escrito: que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os irmãos que estiverem com seus dízimos e ofertas podem depositar aqui à frente. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigado, ó Pai, pelas ofertas que aqui foram depositadas, Senhor. Que esta oferta, Senhor, venha a ser utilizada para a Tua obra, Senhor, para a obra de Tua casa, Senhor. Ainda em oração, te peço, ó Pai, pela pregação que está por vir, Senhor. Que a Tua palavra possa ser aplicada em nossas vidas, Senhor. Concentra o Senhor, nosso pastor, que tanto estudou a palavra. Ajuda o Senhor a passar a palavra de forma clara, Senhor, para cada um de nós. É isto que eu te peço no meu teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido a todos a ficarem de pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus que será lida e exposta nesta noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro segundo escreveu o profeta Daniel.
Dando sequência hoje, nós vamos, pela graça de Deus, se Ele assim nos conceder, haveremos de concluir toda aquela série de pregação e exposição que fizemos ao longo de meses sobre o escrito de Daniel. E hoje, convido vocês a acompanhar a leitura comigo, que farei do capítulo 12, dos versos de 1 a 13. Daniel, capítulo 12, versículos que vão do 1 ao 13. Eu farei essa leitura com a minha tradução em mãos, Almeida Revista e Atualizada, de 1992, e os irmãos e irmãs acompanharão aí o texto com a tradução ou versão que vocês têm disponível em mãos. Daniel, capítulo 12, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o enquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem, versículo 7, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse eu: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele me respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. A igreja pode sentar-se. De acordo com o texto que acabamos de ler, nós temos nas suas entrelinhas o tema central, o tema que faz esse capítulo ser o que ele tem sido através de todas essas gerações, desde quando escrito pelo profeta Daniel. E o tema central desta mensagem, desta exposição contida, revelada aqui no capítulo 12, dos versos que compõem esse capítulo, o tema é o tempo do fim. É o tema da nossa mensagem nesta noite. O tempo do fim. E à medida que avançarmos e formos expondo e aplicando as devidas recomendações, as lições, nós vamos encontrar, nós vamos enxergar o princípio e também a aplicação desse tema, o tempo do fim. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus,
que há de voltar para a este mundo, reunir, arrebanhar o seu povo e também para julgar toda a humanidade, desde os dias mais remotos, os dias da criação, até o dia do retorno de Cristo. Seja essa nossa oração, em nome de Jesus Cristo, dando-nos entendimento para compreendermos a mensagem, bem como também termos a capacidade dada pelo Espírito Santo de aplicar as lições pertinentes às nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus e a recomendação que dela aqui extrairemos nesta noite. Conforme eu disse, o tempo do fim, com a ajuda de Deus, que o Espírito aplique essas verdades, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento de introdução, como já tínhamos tantas outras vezes anunciado, chegamos ao fim. Os irmãos e as irmãs que acompanharam toda essa série de pregação e exposição da palavra de Deus, principalmente nos meses que caminhamos juntos, expondo capítulo a capítulo, versículo a versículo deste livro de Daniel, os irmãos que se familiarizaram com o relato e o enredo histórico deste livro, da narrativa de Daniel, vocês viram todos os acontecimentos que culminaram a chegada dessa revelação no capítulo 12. No capítulo 11, os irmãos que, conforme disse há pouco, acompanharam, vocês podem ver que Daniel, ele fez uma reaplicação daquilo que ele havia dito, anunciado desde o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, das revelações que ele estava e houvera recebido de Deus, quanto ao que iria acontecer nos dias imediatos, não é, do ministério de Daniel, dias não muito distantes dos dias de Daniel, e revelações do que iria acontecer após a morte de Daniel. Nós vimos como Deus revelou a Daniel algo muito parecido com o que nós podemos conhecer do livro das revelações, isto é, Apocalipse no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João. Por isso que sempre quando tivermos oportunidade, equiparamos esse livro de Daniel, a partir do capítulo 9, 10 e 11, com o livro do Apocalipse. Porque a Daniel, assim como João, foi revelado os dias posteriores ao profeta, e o que iria acontecer no final, conforme está aqui relatado, e nós vamos ver nesta noite, no capítulo 12. E no capítulo 11, Daniel, mais uma vez, ele endossa e reforça que nos seus dias outros governos haveriam de subir ao trono, não só para governar a Judeia, Jerusalém, não só também a Babilônia, mas grande parte do mundo nos seus dias. Nós acompanhamos o ministério de Daniel com Nabucodonosor, depois com o seu filho, já quando Nabucodonosor havia morrido. Nós vimos a ascendência e também do ministério de Daniel, não só no aspecto governamental, mas também ministerial, quando os medos e persas ascenderam, não é, ao poder e dominaram a Babilônia, e trataram de ter e usar o ministério de Daniel e a sabedoria que Deus dispensou a esse seu servo. Outros governos subiram ao trono, já Daniel não mais existente, já morto, como a Grécia, através do seu grande líder, Alexandre o Grande. Nós vimos e mostrei aos irmãos isso, e está uma repetição aí no capítulo 11. Esse grande homem, esse grande general, veio a óbito, morreu, ainda jovem. Ele não deixou heranças familiares, não teve filhos. Porém, 4 dos seus grandes governadores, grandes generais, subiram ao trono, herdaram a grandeza do reino desse grande jovem, desse grande homem, Alexandre o Grande, quando este morreu. E o reino dele foi dividido em 4 reinos. Daniel já não mais existia, mas a palavra de Deus falou isso nos dias de Daniel, décadas antes desse acontecimento.
Vimos a profecia, conforme também está relatado entre o capítulo 10 e 11, que o Egito se tornaria novamente uma grande potência, e assim o foi. Mostrei aos irmãos que mesmo nos dias da grande, digamos assim, manifestação do poderio egípcio, um grande rei tirano, um déspota, também chamado nos dias de Daniel e nos dias posteriores a Daniel, do chifre pequeno, o anticristo, o antideus, cujo nome ficou e adentrou na história como Antíoco Epifânio. Para lembrar vocês, conforme relatamos, esse homem, ao adentrar em Jerusalém e cercar a cidade, matar homens, mulheres, crianças, jovens, escravizar, ele adentrou no templo e sobre o altar, o Santíssimo dos Santos, ele ofereceu uma porca em sacrifício ao seu Deus Dagon, que nada mais é do que um demônio que traz para si, cujo ministério dele é trazer para si a idolatria, o falso culto, que Israel presenciou no passado, e muitos dos que se diziam judeus, serviram também a Dagon, como seu Deus, e invocaram como seu Deus. Mas agora, no capítulo 12, chegamos ao final. O momento em que esse profeta encerra o seu ministério de forma confusa, mas gloriosa. Conforme ele mesmo diz: eu vi tudo que o Senhor me mostrou, mas não entendi nada. Porque a ele foi revelado, não para ele mesmo, mas para gerações futuras. E aqui estamos. Para nós será mais fácil interpretar, conforme nós interpretamos em nossos dias, porque vimos o desenrolar da história, através dos séculos, dos milênios que se passaram, de Daniel até nós. Nós sabemos da ascendência de todos esses reinos, como também da ascendência e decadência. Mas aqui no capítulo 12 há uma particularidade. E o nosso tema já começa a despontar sobre o horizonte não mais tão distante, o tempo do fim. E para facilitar o nosso entendimento, concluindo assim esse momento de introdução, nós vamos dividir o capítulo 12 em apenas 3 partes, 3 blocos como de costume. O primeiro bloco nós vamos ver aí do versículo 1 a 3, e as suas devidas recomendações e aplicações. O nosso segundo bloco vai aí dos versos 4 até o versículo 8, também seguindo essa mesma ordem, fazendo as devidas observações, destaques e aplicações. E o terceiro e último bloco nós vamos ver aí dos versos 9 a 13, também com as devidas recomendações e destaques e aplicações para nossas vidas. Lembrando, séculos, milênios separam a mensagem de Daniel de mim, de você, de nós, da nossa geração. Porém, precisamos lembrar que aqui há a palavra de Deus, e ela é imutável, ela é infalível, e ela é atemporal. Isto é, ela não está presa a um momento, mesmo quando ela se revela, ela é eterna. A tua palavra é eterna, diz o salmista. Então, as lições que foram aplicadas para os primeiros leitores de Daniel também se aplica a nós. A mim, só lembrando, o texto já falou comigo quando eu preparei e estava preparando essa mensagem. As devidas aplicações, as devidas mudanças de atitudes, de comportamentos, nas aplicações já foram aplicadas à minha pessoa. E está sendo aplicada à minha pessoa. Agora cabe ao Espírito Santo aplicar essas mensagens e essas aplicações a vocês, a todos vocês, meus ouvintes, que Deus aparelhou para ouvir nesta noite a sua mensagem. Apenas, mais uma vez, lembrando e destacando, o tema da nossa mensagem é o tempo do fim. E nós vamos atender e compreender, a partir de agora, nos blocos e nas
seções que vamos destacar. Inicialmente, já no nosso primeiro bloco, os versos que compõem esse capítulo 1 a 3. Diz assim, acompanhem novamente a leitura. Nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Começou Daniel essa sua última narrativa em seus dias. E agora precisamos irmos aos destaques e buscarmos entender como os primeiros leitores desta carta haveriam de entender essas palavras proferidas aqui, escritas por Daniel. Como é que eles deveriam receber, entender e interagir com esse relato aqui? E também para nós, que aplicação tem isso? Vejamos, já no verso 1, ao escrever toda aquela série de revelação que Daniel estava recebendo, ele fala que aquele homem e aqueles outros homens que ele viu, pelo menos na figura humana, quando ele estivera sobre o rio Tigre, Daniel no capítulo 12 diz, nesse tempo se levantará Miguel. Daqui a pouco precisamos entender quem é essa figura, cuja personagem tem um nome próprio, Miguel. E ele tem um ministério, ele tem um currículo. O grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então precisamos aqui entender como nossos primeiros irmãos, ao lerem este livro, eles entenderam isso aqui. Primeiro, precisamos entender e classificar quem é essa figura Miguel. É um homem? Um personagem que adentrou na história, narrada aqui por Daniel, adentraria? Bom, para entendermos isso e reafirmarmos, nós vimos nos capítulos anteriores que Daniel tinha resolvido quebrantar o seu coração, sua mente diante do Senhor. E ele se pusera a passar um tempo de jejum e dedicar-se à oração. Lembram? E dado o momento que Daniel estava prestes a encerrar aquele momento de oração e contrição, como também de jejum, foi revelado a Daniel um mistério, um acontecimento na esfera não humana, mas espiritual. Deus havia ouvido as orações e as súplicas apresentadas pelo seu servo Daniel, e Deus enviou um mensageiro, um ângelos, a Daniel, para dizer que a oração de Daniel havia sido ouvida por Deus, e Deus estava para anunciar a Daniel as coisas que ele posteriormente iria ver, ouvir e buscar entender. Vocês se lembram quando um determinado mensageiro, ângelos, um anjo do Senhor disse: Daniel, és muito amado diante de Deus. Eu há muito, desde o momento que se propusesse a quebrantar o teu coração e a se humilhasse diante do teu Deus, eu fui enviado para tu trazer a mensagem de Deus. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Lembram?
e eu não consegui sobrepor-me a ele. Foi necessário que Miguel, o mensageiro de Deus, não um anjo, mas um mensageiro de alta patente, aparecesse para me ajudar, a me socorrer, para que a minha mensagem chegasse a teus ouvidos. Então, uma vez que Miguel, o arcanjo, já havia adentrado em cena, isso a gente viu no capítulo 9, capítulo 10, podemos entender, sem margens para erro, que esse nome próprio aqui, nesse versículo inicial do capítulo 12, Miguel, Daniel esteja se referindo ao arcanjo Miguel. E Miguel, sobre a cultura do Antigo Testamento, ele ficou conhecido como o guardião do povo de Deus, isto é, de Israel. Então, essas duas informações e outras mais, nos levam a crer e entender que, de fato, aqui a referência a Miguel seja ao arcanjo, com pouquíssima mesmo margem de contrapontos, ou de ser uma outra pessoa, um outro ser senão Miguel. Pois bem, Miguel surgiu, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e ele veio também trazendo uma mensagem para Daniel, e uma mensagem agora muito distante dos dias de Daniel. Mas por que, pastor, o senhor está falando distante dos dias de Daniel? Lembre-se, nós estamos à frente das profecias aqui reveladas a Daniel. Então nós podemos conhecer a história que aconteceu, sucedeu após os dias de Daniel. E nenhum outro acontecimento, nenhuma outra momento na história do povo de Deus surgiu ou aconteceu segundo esse relato. Acompanhe, ele diz assim: Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, dizendo: haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nós ouvimos falar de Nabucodonosor, mas a história de Nabucodonosor, já nos dias de Daniel, não chegou a uma calamidade, a um ponto tão elevado, tão destruidor, quanto a essa narrativa aqui, revelada a Daniel. E veja a ênfase: haverá tempo de angústia qual nunca houve, isto é, nem antes dos dias de Daniel, nem nos dias consecutivos a Daniel. Nós conhecemos a história, você conhece a história. Quando os medos e persas adentraram a Babilônia, cercando-a e destruindo-a. Conhecemos a história de Alexandre o Grande, as suas conquistas. Conhecemos a história do retorno ao poderio egípcio. Vimos a história e conhecemos a história quando Antíoco Epifânio subiu ao trono, subiu à glória, ao poder. Foi um déspota, um assassino. Mas nada comparado com essa narrativa aqui. Então a pergunta é: quando acontecerá isso? Que momento é esse que aparentemente Miguel traz a Daniel? E lembre-se, como nós já estamos à frente, isso aqui é uma palavra profética. E só nós encontramos esse paralelo, não como muitos pensam se tratar para os nossos dias ou nossos dias futuros, como que dando atribuição a uma interpretação escatológica. Escatologia é a doutrina do fim dos tempos. Mas nós podemos ver esse paralelo com essa mesma intensidade, conforme é dito aqui Daniel: tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E nós podemos encontrar, por favor, abram suas Bíblias, numa também profecia que não mais somente um profeta falou e descreveu ela, mas não só um profeta, não só um sacerdote e não somente um rei, mas um profeta, um sacerdote, um rei eterno,
Cristo Jesus. Mateus capítulo 24. Jesus falando sobre o que aconteceria nos dias após a sua ascensão, anos após a sua ascensão, o que iria acontecer e o que estava para acontecer sobre Israel. Peço a vocês que acompanhem essa leitura paralela, só para vocês terem ideia, segundo a narrativa aqui de Mateus 24, a partir do versículo 4. Mateus 24, a partir do versículo 4. Olha o que é que Jesus diz aqui, segundo a narrativa de Mateus. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganadores, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E Jesus segue aqui na sua narrativa apocalíptica, dizendo e predizendo o que iria acontecer ao seu próprio povo, logo depois de sua ascensão. E diz a história, que no ano 70 da nossa era, as tropas romanas, guiadas sobre a batuta de 2 grandes generais, adentraram em Jerusalém e a devastaram, matando mulheres, crianças, animais. Poucos foram que restaram. E Jesus diz, conforme disse Daniel, para ganhar tempo, depois você pode ler todo o capítulo 24 e 25 de Mateus, que Jesus diz que isto é a grande tribulação. Aqueles que estiverem na Judeia, não fuja. Aqueles que estiverem na sua casa, não corra para a rua. Suba ao eirado. Lembram? Então, é a essa grande perseguição, a essa grande tribulação, que nós encontramos aqui nessa narrativa, feita a Daniel, milênios, séculos antes de Cristo Jesus. E daí agora entendermos porque Miguel estava trazendo também essa mensagem a Daniel, aí no final do versículo ainda 1. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra, versículo 2, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o verso 3, e os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Vocês notam, e deu para notar que há aqui uma divisão de uma revelação. Primeiro ponto, primeiro versículo, é revelado a Daniel que o povo dele vai sofrer uma grande perseguição, maior do que todas as outras que surgiu até o dia de Daniel. E mostrei a vocês as quais nós vimos o próprio Senhor Jesus Cristo relatando aqui aos seus ouvintes, aos seus seguidores, que se trataria da década de 70 já da nossa era, quando as tropas romanas invadem Jerusalém e a destroem. Porém, agora no versículo 2 e 3, há uma mensagem apocalíptica, que distancia ainda mais a revelação de Mateus 24.
e ela diz respeito talvez ao meu dia, aos nossos dias, aos dias futuros que culminarão no retorno de Cristo Jesus a este mundo. É tanto que no versículo 2, ele diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outro para a vergonha e horror eterno. Isso aqui é uma mensagem diferente, numa aplicação profética do que foi dito, narrado aqui no versículo 1. Aqui são para os nossos dias, possivelmente, ou então dias futuros nossos, dos nossos filhos, dos nossos netos e das gerações seguintes, que ele está falando de uma ressurreição, das quais tanto Jesus, como Paulo, como João, apóstolos do Senhor, falaram a respeito disso. Por exemplo, abram suas Bíblias em Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Tessalônica. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo falou dessa profecia que foi revelada a Daniel. Haverá um dia que Cristo voltará a este mundo. E antes que ele desça a este mundo, ou esteja já sobre o solo deste mundo para julgar todos os homens nascidos desde Adão e Eva, a igreja será arrebatada, encontrará o Senhor Jesus Cristo nos ares ainda, receberemos um corpo glorificado, os mortos ressuscitarão com corpos glorificados, e os vivos que estiverem vivos nesse dia, que não passaram pelo dano, pela dor da morte, dor não necessariamente física, mas a dor da separação, seremos todos transformados, nossos corpos transformados, e unidos, através desse momento histórico, estaremos com Cristo, todo sempre, amém. Então, são palavras genuínas, verdadeiras, ditas e proferidas aqui a Daniel, e também testificada ao longo da revelação de Deus. Estamos lendo Daniel e vendo as mesmas palavras ditas a Daniel, proferida por Paulo, por João e por outros apóstolos. Então podemos de fato afirmar que o versículo 2 e 3, ele ganha um poder, uma gama maior do que aquilo que está revelado no versículo 1, isto é, para os dias muito distantes de Daniel, para o seu dia, para os nossos dias, ou para os dias da nossa geração futura. E assim, dando sequência, vamos agora ao nosso segundo bloco, que é aí os versos que faz de 4 a 8. O Senhor diz assim: veja que há um interlocutor. Daniel aqui, ele é tão somente o agente que está recebendo e ouvindo a mensagem de Deus. É tanto que no versículo 4, não é Daniel quem fala, mas alguém, um interlocutor que se dispõe a falar
a transmitir a palavra de Deus a Daniel. Ele diz aqui no verso 4, tu porém, Daniel, não é? Não é Daniel aqui falando, é alguém falando a Daniel. Tu porém, Daniel, encerras a palavra e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2 seres, um de uma banda do rio e o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Verso 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Até o verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse eu: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Disse Daniel. Nosso segundo bloco, agora vamos voltar e tentar entender o que está sendo revelado aqui e também fazer os destaques. Pois bem, verso 4. O interlocutor, conforme nós falamos, falou a Daniel: tu, porém, Daniel, encerras as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos entender isso aqui, vamos buscar entendimento disso aqui. Interessante que esse que fala com Daniel, possivelmente um ser angelical, talvez até mesmo Miguel, podemos inferir do texto, ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras, isto é, para de escrever. Para de escrever. Sela o livro. Isto é, feche, derrame cera e lacre esse livro. Lembre-se que nos dias de Daniel, as escrituras não é como essa que nós temos em mãos. Eram rolos de pergaminho, ou rolos de papiro, ou de couro curtido. E eles eram enrolados, e a sua ponta era unida com parte do corpo através de uma cera. E ela, quando se endurecia, ela selava de fato, e só alguém habilitado e autorizado poderia quebrar esse selo, para ler o conteúdo. E é exatamente isso que o anjo diz aqui, em sendo anjo, diz aqui a Daniel: Daniel, pare de escrever, e sele, feche o livro. Sim, o livro de Daniel. Até ao tempo do fim. E ele diz: muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Precisamos entender o que é que está acontecendo aqui. Primeiro, que nós sabemos que o livro de Daniel, o seu selo foi quebrado. Não é? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Esse fim ainda não aconteceu, mas o livro de Daniel já foi aberto, o pergaminho já foi, cujo selo quebrado. As pessoas tiveram acesso a esse livro. Então, o que significa essas palavras? Até ao tempo do fim. Isto é, alguém que estava falando com Daniel, disse: Daniel, o teu livro e a mensagem dele, para aqueles que se achegarem a ele, para lerem e buscarem o entendimento, compreenderão as coisas que haverão de acontecer quando o fim chegar. Continua a mensagem apocalíptica. Não é que o livro só seria aberto mediante o Apocalipse, não, mas as revelações contidas aqui conduziriam
conforme tem conduzido até o desfecho final da humanidade, segundo o relato de João em Apocalipse. Eu mostrei isso a vocês já anteriormente. Então, o livro de Daniel é um livro de Apocalipse, a revelação das coisas finais. E ele diz aqui, ainda no versículo 4, muitos tentarão entender, estudar, prescrutar, esquadrinhar, e o saber se multiplicará. Isto é, muitos vão estudar o teu livro, Daniel, vão buscar o entendimento. E o saber, a revelação contida nesse livro, se multiplicará. E nós vivemos o cumprimento dessa profecia, dessa palavra profética. Sabemos disso. Hoje você tem entendimento quanto a isso. Paulo falou também sobre isso. Por favor, vamos ver um paralelo a esse escrito aqui do versículo 4. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Olha o que é que Paulo escreve aqui à igreja de Corinto nos seus dias, e olha o que é que ele diz. 1 Coríntios 13, verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, havendo saber, passará. Havendo ciência, vai passar. Então, o que Paulo está fazendo aqui, nessa primeira epístola à igreja de Corinto, é transliterando, aplicando o que é dito aqui a Daniel. Quando ele diz, o saber se multiplicará, Daniel. Isto é, os homens buscarão conhecimento, terão conhecimento acerca de muitas e muitas coisas desconhecidas nos dias de Daniel, que hoje conhecemos. Daniel jamais ouviu falar, jamais, nem sequer penetrou na mente de Daniel, por exemplo, celulares, que o homem seria capaz de falar com qualquer seu semelhante em qualquer parte do globo, desse universo, até no espaço. Você pode falar com um astronauta através dos meios de comunicação hoje. Então, de fato, a ciência multiplicou-se, veio o entendimento a todos. Isso é uma promessa de Deus. E estamos vendo a realização, a concretização disso. Vejam aí Daniel, voltem algumas páginas. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Uma referência aqui a o que haveria de acontecer nos dias de Daniel, nos dias seguintes a Daniel, um futuro não tão distante, e aí também distante de Daniel. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Isto é, a revelação de Deus iria, tal qual Daniel conhecia, e até os profetas que antecederam os apóstolos, ela iria cessar. À medida que as escrituras fossem, conforme foram escritas, terminadas, o ministério profético haveria de ser encerrado. Por isso não temos mais profetas hoje. A profecia encerrou. E é isso que foi dito a Daniel. Agora preste atenção aí do verso 5 ao verso 8. Mediante essa revelação, Daniel não aguentou, ele falou, ele diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, isso é a narrativa do capítulo 9, lembram? Quando se cumprirão estas maravilhas? Perguntou Daniel.
Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Vocês bem notaram que aqui há um enigma. Um tempo, mais um tempo e metade de outro tempo. É verdade, nós não sabemos o significado exato disso aqui. O tempo aqui é figurado, não é um tempo preciso, é um tempo cujo espaço está aberto. Não está marcando aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele está dizendo simplesmente: haverá então, Daniel, um tempo, conforme ele diz aqui, no versículo 7. Isso acontecerá depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não tem como descobrir a exatidão do que está sendo dito a Daniel. Existe um pensamento teológico, dispensacionalista, escatológico, que diz aqui que é uma palavra e um tempo referido à grande tribulação que haverá. Eles rejeitam completamente Mateus 24 e diz que nos dias futuros, talvez nos nossos dias, haverá uma grande tribulação onde será revelado o anticristo. O anticristo vai surgir ainda, nas gerações, ou nessa geração. Ele vai fazer um pacto com Israel, vai sentar no templo, reerguido em Israel, vai se dizer o Messias, e ele vai fazer um concerto, um pacto, que vai durar 7 anos. E na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai fazer um concerto e vai fazer a terra de Israel prosperar e ser uma das maiores superpotências mundiais. Mas na outra metade, isto é, dos 3 anos e meio restantes, a completar 7 anos, ele vai quebrar esse pacto e mostrar na verdade quem ele é, tão somente uma criação de Satanás. Coisa essa que nós, batistas reformados, rejeitamos do início ao fim esse tipo de interpretação. Não há margem na Bíblia, não há referências na Bíblia que de fato dê respaldo a esse linha de pensamento, porque ele usa esse texto. Eles interpretam aqui um tempo, 2 tempos, sendo 2 anos, 2 anos com 1 ano, 3 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio, aonde vai surgir o anticristo. Mas o texto aqui não diz isso. O tempo aqui é aberto, não tem como você fazer uma estimativa que tempo é esse. É um tempo figurado, que vai culminar no quê? Ele diz: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Ele pode estar se referindo aqui tão somente a um tempo como um tempo figurado, e que a destruição já veio na nossa era, na década de 70, não da década agora, no ano 70 da nossa era, aonde Israel quase que foi destruída totalmente pelas tropas de Tito. A gente não sabe precisar que tempo é esse. Você não tem como, senão levar esse tempo aqui como sendo um tempo em aberto, um tempo figurado, mas que ele vai chegar. É tanto que no verso 8 ele diz assim: olha o próprio Daniel: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Daniel que também queria saber, queria entender, porque para ele ficou em aberto. Ficou em aberto. Agora vamos ver no terceiro e último bloco o que foi dito a Daniel. Ele intercedeu, ele orou aqui, ele pediu a revelação destas coisas. Olha o que aqui diz a ele agora, a partir do versículo 9 até o versículo 13, nosso terceiro e último bloco. Ele, o interlocutor, aquele que falara com Daniel, disse: olha a resposta. Vai, Daniel. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Preste atenção.
Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Agora verso 11. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois você vai morrer. Vai descansar, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos voltar aqui ao versículo 9. Daniel faz uma pergunta, e a resposta do interlocutor é: não vou dizer a você. Não será dito a você. Foi a resposta de Deus a Daniel. Não vou dizer a você. Não lhe cabe, não vos compete saber estas coisas. Isso não parece no soa familiar? Vocês lembram quando os apóstolos, horas antes de Jesus ir assunto aos céus, e um deles chega para Jesus e diz, isso depois vocês podem ver lá em Atos capítulo 1, já ia finalizando o capítulo 1 de Atos. Um deles chega para Jesus e diz: Senhor, quando será o tempo que o Senhor há de restaurar o reino a Israel? Vocês lembram o que Jesus disse aos discípulos, aos apóstolos? Não vos compete saber tempos ou eras e acontecimentos que Deus reservou para Ele mesmo, para a sua glória. É o que está sendo dito aqui a Daniel. Daniel disse: Senhor, não estou entendendo, eu quero entender. E aquele que falava com Daniel disse: não vou dizer a você. O que eu vou dizer a você, Daniel, é que você vai morrer. Você vai morrer. Agora, antes de você morrer, ele diz aí no versículo 10: muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Todavia os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Como assim os sábios entenderão? Porque eles haverão de perseverar até o fim, até o dia do retorno de Cristo, até o dia que o Pai, nosso Deus e Pai, dará um basta na história da humanidade atual e enviará seu Filho novamente a este mundo. Agora não mais para salvar o seu povo dos seus pecados, mas para julgar e condenar a humanidade caída, distante de Deus. Isso que você está ouvindo aqui, do versículo 9, versículo 10 e 11, está revelado também a João em Apocalipse 19. E para terminarmos agora, verso 11, 12 e 13, preste bem atenção. Olha, o anjo diz de novo, o ser espiritual: depois do tempo em que costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Versículo 12: bem-aventurados que esperam, e chega até 1335 dias. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei lá no início? A tribulação, a assolação das desolações, que se referia a Mateus 24 e os dias que se seguiriam após a ascensão de Jesus, quando Tito, o general romano, adentra em Jerusalém e a devasta. Ali não ainda seria o fim. Nós não vimos Cristo voltar, nem os mortos ressuscitarem. Há uma profecia apocalíptica para o futuro distante de Daniel, talvez um futuro não tão distante de você, de mim, de nós hoje. E o anjo diz, no mensageiro diz: bem-aventurado
isto é, mais do que felizes, serão aqueles cuja perseverança descansa em Deus. Não vai contar os dias, 1290 dias, isto é, pouco mais de 3 anos e 6 meses. Evidentemente, se for literalizar essa profecia, Daniel, conforme nós vimos, morreu com mais de 80 anos. Então, desde a profecia à morte de Daniel, se passaram mais de 3 anos e meio, e nada disso aconteceu. Para vocês verem que a figura de linguagem apocalíptica aqui, temporal, ela é imprecisa, incerta, porque não foi da vontade de Deus revelar o tempo que tudo isso aconteceria, e através desses acontecimentos culminaria no retorno de Cristo a esse mundo. Já se passaram mais de 3 anos e meio desde a morte de Daniel. Já se passaram mais de 3 anos e meio depois da queda, do templo em Jerusalém, no ano 70 da nossa era. Já se passaram bem mais de 3 anos e meio, 7 anos ou o que seja. Está bem mais distante disso aí. Por isso é um erro tentar estudar a Bíblia para descobrir o tempo exato do retorno de Cristo, o tempo exato da volta de Cristo a esse mundo. Isso é loucura. Isto está encoberto, pertence somente a Deus. Quanto a nós, a mim e você, cabe tão somente uma coisa: perseverar, esperar em Deus e descansar em Deus. Porque se a graça de Deus se mostrou salvadora na sua vida, ela é o sinal, é o selo de Deus, que quando você, ou na morte ou em vida, experimentar esse momento, você sentirá e experimentará estar com Cristo para todo sempre. Esse é o tempo do fim. Está aí o nosso tema, o tempo do fim, aqui, versículo 11 e 12. E a conclusão final é o que está aí no versículo 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho. Não tem por que ter curiosidade, nem querer saber os arcanos de Deus, que Ele não revelou, não quis revelar, e pertence só a Ele. Segue em paz teu caminho, Daniel. Uma coisa é certa: você vai morrer. Você vai morrer. E ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, dos versos 6 a 17. Apocalipse, capítulo 22, dos versos 6 a 17. Acompanhe a leitura. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Até o versículo 17. Então ele me disse: vê, João, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Até João pecou, adorando, querendo adorar a criatura e não ao Criador. Mas isso é um outro momento para explicarmos isso. Sim, aqui foi uma falta de João. Por isso que o anjo repreende a João. Adore a Deus, João, e não a criatura. Eu sou conservo teu, isto é, eu sou uma criatura igual a você. Não adorem nem sirvam a homens, mas a Deus. Foi a reprimenda aqui do anjo. Versículo 10. Disse-me ainda: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Continue o injusto fazendo a injustiça. Olha como parece com o Apocalipse de Daniel. Continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, que estava falando com João, e ele se dá aqui a amostra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O que é que você acabou de ouvir aqui? As mesmas palavras que Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, ouviu. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias, Apocalipse 22, do 6 ao 17, te levantarás para receber a tua herança. Esta foi a última mensagem, o último relato de Daniel neste livro. O Apocalipse de Daniel. E também para nós outros foi a última mensagem que compõe todos esses capítulos deste livro, cuja mensagem final foi o tempo do fim. Nós vimos as promessas de Deus, assim como sucedeu nos dias de Daniel e nos dias posteriores a Daniel, assim também vai acontecer em nossos dias, talvez não muito distante de nossos dias. E a pergunta é, como você estará nesse dia? Porque você, ou vivo ou morto, você vai estar aqui. Você vai estar aqui nesse dia. Seja em Daniel capítulo 12, versículo 13, seja em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e 17. Uma coisa é certa, você vai estar presente nesse momento. Agora a pergunta é, o que vai acontecer com você? Eu pergunto isso porque é lícito. Assim como a Daniel, o anjo lá que falou a João, ele disse, continue o ímpio praticando a sua iniquidade. É assim que você quer passar seus últimos dias de liberdade aqui neste mundo, praticando a iniquidade? Continue o imundo na sua imundícia. É assim? Feito a porca lavada que se mela, que se lambuza, que se banha na lama, na podridão? Continue o ímpio na sua impureza. É assim que você vai se encontrar com o seu Deus? Nesse dia, porque ele vai chegar? Ou você estará entre aqueles que hoje lutam, mortificam, aprendem a mortificar a sua vontade, os seus desejos, o seu eu, para viver uma vida santa, digna da nossa vocação, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Como estará você no tempo do fim? Deixe-me refazer novamente essa afirmação. Como estará você no tempo do seu fim? Aguardando Cristo para a glória eterna ou aguardando Cristo para o juízo eterno? A Daniel foi dito, descanse, haverás de morrer, mas nesse dia você vai ressuscitar e vai receber glória.
e vai receber honras em Cristo Jesus. A João também. Basta você continuar lendo o capítulo 22. Aonde estará você no tempo do fim? Essa foi a minha mensagem, a nossa mensagem deste último capítulo que compõe o livro de Daniel. Medite estas coisas, medite nestas perguntas. Onde vai estar você no seu fim, no tempo do seu fim? Que Deus a todos abençoe e tenha misericórdia também de todos. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto, nos elevando a Deus uma oração. Vou pedir ao irmão Tauan que nos eleve a Deus nessa oração. Após a oração do irmão Tauan, a igreja está despedida. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana e até outro momento, se Deus assim nos permitir. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, por ter falado conosco, Senhor Jesus, esta noite, Senhor Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aplicar todas essas verdades nos nossos corações, Senhor Jesus. Que venhamos, Senhor Jesus, a fazer esse culto contínuo, meu Pai, durante a semana, até estarmos aqui na Tua casa de oração na próxima semana, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha nos livrar de todo acidente e incidente, nos dar uma boa semana, Senhor Jesus, nos dando, Senhor Jesus, nos fazendo, Senhor Jesus, filhos Teus, meu Pai, para que venhamos testemunhar da Tua palavra em nosso trabalho, nos nossos estudos, na universidade, Senhor Jesus, onde quer que formos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, a fazer-nos presentes, Senhor Jesus. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Estamos encerrando o culto.